Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus ele possa estar falando ao nosso coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nesse momento para pedirmos. Fala, Senhor, ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nesta manhã. Estamos sedentos, Pai, da Tua palavra. Temos fome e sede de Ti, Pai. E o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de água viva, Senhor. E nós precisamos comer desse pão e beber desta água, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Queremos nos alimentar da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra hoje que eu tenho para compartilhar com vocês está em Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus, tá? Começa assim. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Tá falando do Senhor Jesus. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Quando Jesus veio, ele nasceu do ventre de Maria, ele não veio como um rei aqui na terra, embora ele era Deus aqui na terra, ele é Deus, E quando ele estava aqui, ele era Deus na forma de homem aqui na terra, E ele não veio num palácio, ele não nasceu como um rei, Ele nasceu de uma maneira bem simples. Quem conhece a história do Senhor Jesus sabe que ele nasceu numa manjedoura, Que ele nasceu num lugar simples, numa família simples, numa região simples, Ele não veio, então, vestido de glória e majestade, Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Ele experimentou, todos os sofrimentos do ser humano, para que quando a gente chegue lá no céu, ele viveu, aqui como a gente, para ele entender a gente também e saber como que é sentir dor, Ele chorou, por exemplo, quando Lázaro morreu, que era amigo dele, Ele experimentou tudo, como nós seres humanos, A única coisa que Deus não permitiu ele experimentar foi paixão por mulher, De resto, assim, ele viveu tudo, E nenhum pecado, Ele não teve nenhum pecado. Versículo 4 diz assim: E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado, Pela mão de Deus ferido e torturado. Ele carregou as nossas doenças, Então, as dores que Jesus carregou, Ele conheceu o pecado, mas por causa de nós, era o nosso pecado que estava nele. Ele mesmo não pecou, ele era puro santidade mesmo, ele não cometeu nenhum pecado, nunca. Mas ele carregou os nossos pecados e as nossas enfermidades, Então, tudo o que a gente tinha no passado de doença, tem agora no presente ou poderá vir alguma nova doença no futuro, descoberta, tudo ele já levou sobre ele lá na cruz, Até, então, é uma boa notícia para você, Se você está passando por alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa, saiba disso, Jesus ele já levou sobre ele as nossas enfermidades, Então, está aqui dizendo na palavra de Deus que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E como que você faz? Então, você pega e amaldiçoa essa doença. Por que a gente diz para amaldiçoar? Lembra daquela passagem que Jesus fala que foi procurar frutos na figueira e daí só tinha folha lá e ele amaldiçoou ela, E ela secou até as raízes. Então, a gente faz isso, a gente amaldiçoa a doença para que ela seque até as raízes, Então, e cita a palavra de Deus, Você pode dizer assim, está amaldiçoada essa doença, chama ela pelo nome, Se você sabe o que é, e diz, porque está escrito, pelas suas feridas fui sarado, Então, ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, mas faça o tratamento que o médico mandou, Porque a gente não tá aqui pra ir contra o médico. Tem um pastor até que ele prega e fala que uma vez ele foi
consultar, né, que ele faz o check-up lá dele direto, né, pra ver se tá tudo certo, porque ele já é meio de idade. E aí o médico falou pra ele assim: pastor, eu trato as pessoas para elas ficarem curadas. E o Senhor ora para que elas fiquem curadas. Então a gente tá no mesmo time? Aí o pastor falou para ele: sim, nós estamos no mesmo time. Não estamos contra médico nenhum, entendeu? Deus, ele deu inteligência para os médicos para que eles possam fazer isso, né? Através da ciência, estar curando as pessoas, né? E não é negar os fatos, entende? É tipo assim: não, eu não tô doente, eu não vou tomar remédio. Não, não é assim. É você não concordar com os fatos, entendeu? Você diz assim: apareceu essa doença, mas eu amaldiçoo ela em nome do Senhor Jesus, porque está escrito que pelas suas pisaduras eu fui sarado, mas faz o tratamento enquanto isso que o médico ordenou. E aí, enquanto você vai fazendo o tratamento, você vai citando a palavra, vai orando e vai determinando a tua cura. Uma vez, eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, e aí eu fui consultar e fiz exame de sangue, e aí na verdade eu tinha sido internada por outro motivo, eu tinha muita dor de cabeça, e aí eu sempre reclamava de dor de cabeça na escola, e eu era criança, e a professora mandou a minha mãe me levar a consultar, porque ela ficou com medo que fosse algo mais grave, porque era sempre dor de cabeça, aí a minha mãe me levou a consultar, e o médico me internou para fazer alguns exames, aí eles fizeram raio-x e descobriram que era sinusite, né, a dor de cabeça, e eles fizeram exame de sangue também, e aí no exame de sangue deu que eu tinha um negócio chamado reumatismo no sangue, e era uma bactéria no sangue que, se não cuidasse e deixasse ela expandir demais, quando chegasse uns 18 anos, ela poderia chegar até o coração, e aí eu teria que fazer uma cirurgia no coração daí, sabe? E para essa doença, não sei se alguém já teve ou conhece o que acontece, a cada, acho que era 28 dias, tem que tomar uma benzetacil. E só quem já tomou isso, essa injeção, sabe que horrível que é. É uma injeção muito dolorida. Meu Deus do céu, eu sofria muito, eu era criança. E daí eu fiquei com pavor de injeção até hoje, sabe? Por causa disso, né? Então eu chorava, nossa, e daí, tipo, eu fui tomando ali, né? E eu já era, tipo assim, era tipo uns 11, 12 anos ali. Então, tipo, não era mais criança, assim, pra estar abrindo berreiro na hora que ia tomar, só que eu chorava muito, porque era muito dolorida, sabe? E aí eu me batizei na igreja, né? E aí eu tava participando da Santa Ceia. Então eu fiz um propósito com Deus, que a partir do momento que eu tomasse a ceia lá, o cálice de vinho, né? Que não é vinho, é um suco de uva, né? Não tem álcool no caso. Ia ser o sangue dele correndo nas minhas veias, e não mais o meu. E o sangue de Jesus não tem doença. Então eu fiz esse propósito com Deus. E aí eu participava todo mês da Santa Ceia. E continuava tomando a benzetacil, né? Eu brinco com a minha mãe até que eu torcia pra ela esquecer o dia pra mim não precisar tomar, só que mãe, né, ela sabia que eu tinha que tomar aquilo lá e que era pro meu bem, né, então ela nunca esquecia e ela me levava igual. E aí eu ia lá todo mês e a médica analisava lá, eu fazia exame, a médica analisava qual que era a quantidade ainda daquela bactéria e falava, vai ter que continuar o tratamento, vai ter que continuar o tratamento, vai ter que continuar o tratamento. Aí um dia eu cheguei lá e simplesmente não tinha mais nada, tipo, um mês anterior tinha diminuído um pouco, e no outro mês estava zerado. E ela falou pra mim, não precisa mais você tomar. E ela falou, nossa, Bá, ela me chamava de Bá, né? Você não vai acreditar, não tem mais nada no teu sangue. Eu falei, ai, graças a Deus. Ela falou, graças a Deus, né? Daí ela falou pra mim que não precisava mais eu tomar aquilo porque eu estava curada, né? E ela falou até mais pra frente se eu quisesse fazer mais exames depois pra ver se não ia voltar. Só que não volta. A palavra de Deus diz que a obra do Senhor, ela é completa, né? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo pra terminá-la. E que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, o que eu tinha pra dizer pra vocês é isso, né? Você faz um propósito com Deus, você faz a oração, você cita a palavra, você repreende aquele mal, né? E por que repreender o mal? Lembra quando Pedro tava com a sogra dele doente? Tava com febre? Jesus chegou lá, segurou a mão da mulher e repreendeu a febre. Porque por trás da doença sempre tem um espírito maligno, então você vai repreender aquele espírito maligno. A palavra de Deus diz que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, né? Então, aí você repreende aquele mal, cita a palavra de Deus, faz o tratamento e aí você vai confirmar a sua cura, né? E vamos continuar aqui a palavra de Deus. Vamos repetir o versículo 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias dores, enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Todas as nossas doenças. Não teve nenhuma que ficou para trás. Como eu disse, as que existiam antes e que, às vezes, por causa
por conta das vacinas foram erradicadas, né? As que existem agora e as que no futuro podem ser descobertas, né? Como o Covid, por exemplo, não existia antes, né? E foi descoberto recentemente. E vivem sendo descobertas doenças, né? Mas ele levou todas elas sobre o seu corpo. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Então, ele levou também os nossos pecados, todos os nossos pecados. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Então, além de levar as nossas doenças, ele levou também os nossos pecados, né? E hoje a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E também o castigo que nos traz a paz, né? Que proporciona paz para nós, estava sobre ele. Então, a gente ainda tem o direito de viver em paz, lavados no sangue do Senhor Jesus, sem os pecados e sarados, com saúde, né? Então, é isso, né? E mediante suas feridas fomos curados. Amém? Então, você pode determinar essa palavra caso você tenha alguma doença, determina essa palavra, né? Ora, determina a cura, seja um pouquinho insistente. Às vezes a pessoa ora uma vez e ela desiste, porque aparentemente não saiu, mas aí depois, né, a pessoa acaba, não, desisto, tá aqui, ó, não valeu a oração. Aí você não crê, e a palavra de Deus diz que precisa crer. O meu demorou um pouquinho a minha cura. Eu continuei tomando a injeção, participando lá, tomando a Santa Ceia, determinando que era o sangue de Jesus correndo nas minhas veias, e eu ia lá e fazia o exame, e ele dava alterado igual, mas eu não desisti, eu continuei insistindo naquilo, e aí quando eu fui lá já não tinha mais nada, de uma hora para outra diminuiu tipo de 600, eu não vou lembrar agora qual era o valor, mas acho que eram 600 e poucos, para zero, sabe? Então, você tem que ser insistente, né? Tem que permanecer firme, né? Tem que orar e permanecer firme. Até eu vi um missionário falando, né, que depois que você repreende o mal sai, entende? Só que às vezes o diabo tá lá de longe falando assim, não vou sair! Mas ele já saiu, entendeu? E aí a pessoa ouve aquilo e pensa que ele não saiu, entende? E aí ele deixa às vezes um sintoma ali, mas é um sintoma de algo que já foi embora. Mas é pra assustar a pessoa, porque ele não quer ver a pessoa curada, entendeu? Então você precisa ser firme. Essa palavra de Deus diz, mediante suas feridas fomos curados. É a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E o Senhor, ele não muda. O Senhor, ele diz, acaso sou homem para mentir? Ou filho do homem para voltar atrás naquilo que falo? Nenhuma das palavras que sai da boca de Deus volta para ele vazia. Antes faz aquilo para o que foi ordenado fazer. Então, creia, fique firme, tá? Era essa a palavra que eu tinha para vocês hoje. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!